Bom dia, colegas. Chegamos ao nosso último dia de trabalhos neste curso de Análise Econômica do Direito e vamos conhecer mais sobre conflitos regulatórios na atividade portuária através da palestra do professor Dr. Egon Bockmann Moreira, na primeira etapa desta manhã. E, em seguida, teremos, então, uma palestra de encerramento da professora Paula Vaz Freire, que nos brindou com muitos conhecimentos durante toda esta semana. O professor Egon já foi apresentado, mas não custa repetir, que é doutor e mestre em Direito pela Universidade Federal do Paraná, professor da Universidade do Paraná e professor visitante da Universidade de Lisboa, e falará nesta oportunidade sobre conflitos regulatórios na atividade portuária. Ele fez questão de dizer que falar sobre os conflitos. Vocês os resolvem. Professor, a palavra é sua, por favor. Tá bem, muito obrigado. Muito bom dia a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer, renovar minha gratidão pelo convite para participar desse curso de Direito e Economia. Para mim é uma satisfação ter podido colaborar com a Images, podido colaborar com o desembargador federal Fernando Quadros da Silva, com a desembargadora Cláudia Cristofani, ter podido, pelo menos, compartilhar um pouco das exposições, das palestras da professora Paula Vaz Freire. O tema que me foi atribuído pelo desembargador Fernando é conflitos regulatórios na atividade portuária. Eu sei que ontem já foi tratado, de direito portuário pela doutora Giovana Maier, que essa, sim, entende de questões regulatórias portuárias. Então, eu vou aqui apenas traçar algumas problematizações, algumas provocações, alguns desafios, para, assim, espero gerar, quem sabe, uma situação de desconforto em relação de instigação, de reflexão em relação ao que existe hoje na regulação do setor portuário brasileiro. E esse tema me parece muito importante em vista da atualidade dele. Nós teremos aí uma rodada de licitações e de concessões e de arrendamentos portuários e de autorizações portuárias, mesmo porque o Tribunal de Contas da União ficou 2 anos para liberar os editais. Os editais foram liberados ao final do ano passado, ao final desse semestre, começo desse semestre. E é um setor que efetivamente representa algo de muito significativo na economia brasileira. Ele detém, é o corredor de exportação que detém mais de 95% das exportações brasileiras. Se nós imaginarmos que a cifra, em 2014, foi de 225 bilhões de dólares, nós estamos falando de um setor que movimenta na economia brasileira 213 bilhões de dólares por ano. Então, me parece que, quando menos em termos quantitativos, é um setor que merece uma especial atenção, uma especial preocupação de nossa parte. Contudo, e surpreendentemente, a infraestrutura portuária brasileira e a regulação portuária brasileira é bastante precária. Isso eu estou falando tanto em termos físicos quanto em termos jurídico-institucionais. E esse talvez seja um dos principais pontos de estrangulamento da regulação brasileira e da economia brasileira, e com os potenciais conflitos daí derivados, o que tem gerado muitas incertezas, muitas precariedades, com significativos custos econômicos extraordinários. A minha exposição vai tratar, dentro dessa perspectiva, de alguns desses conflitos regulatórios, com especial enfoque em 4 temas que eu quero chamar a atenção dos senhores. No primeiro deles, eu vou tratar de algo que, assim, espero não nos preocupar mais. Ou seja, vou fazer uma apresentação para que nós possamos avançar no tema, que o núcleo duro da minha exposição vai estar na parte terceira. Mas isso, em tese, não deveria nos incomodar mais, mas continua constituindo um firme obstáculo à compreensão da regulação econômica, e faz ecos até hoje, seja na academia, seja no Poder Judiciário, seja nos tribunais de contas. Essa parte inicial, essa abertura, eu vou chamar de regulação administrativa, ou a regulação antiga, versus a regulação econômica, ou a regulação, por incrível que pareça, pós-88.
A segunda parte será a respeito daquilo que estamos falando quando falamos de nova regulação econômica. Isso é, que nem é o modelo anterior, aquele modelo que foi de intervenções ad hoc, que foi consolidado no Brasil, ao menos a partir da década de 30, e começou a se mudar a partir da década de 90, mas também não é o modelo da década de 90. Nós não vivemos hoje, no setor portuário, nem aquele modelo de empresas estatais ou de decretos interventivos nas relações econômicas, e nem aquele modelo que se pretendia implementar a partir de 1990, de regulação normativa da economia. Mas permite que a gente tente descobrir o que efetivamente se passa e o que efetivamente significa a regulação pública da economia no Brasil. Eu vou chamar essa segunda parte de a heterorregulação e a endorregulação. Né? Hetero, aquela feita por alguém diferente do mercado; endo, aquela feita por alguém que está dentro do mercado. Né? Na terceira parte, eu vou pretender demonstrar a imprecisão e o potencial de conflitos desse novo modelo, por meio de 2 exemplos do setor portuário, que subvertem, aos meus olhos pelo menos, a lógica da regulação econômica por meio de agências independentes, especialmente no setor de infraestruturas. E eu vou chamar essa terceira parte de a centralização regulatória de geometria imprecisa. Ela, ao mesmo tempo que centraliza, ela não tem contornos que permitam uma cognição plena a priori. Eu vou tratar, em primeiro lugar, nessa terceira parte, da criação e do papel atribuído. Nós estamos falando de regulação, mas eu vou tratar da criação e do papel atribuído a uma empresa estatal. A empresa de planejamento e logística, a Sociedade Anônima de Capital Fechado, controlada pela União, a EPL. Para vocês terem uma ideia, a criação da EPL pretendeu inibir a atuação e as competências numa só penada de 3 agências reguladoras: da ANTAC, da NTT e da ANAC. Em segundo lugar, eu vou tratar em específico da multiplicação de sujeitos reguladores e de pessoas com competências no setor portuário, que convivem com uma significativa centralização por parte da Presidência da República, especial por parte da Secretaria Especial de Portos, que é um órgão da Presidência da República com status de ministério, muito embora não seja um ministério. A palestra vai ser encerrada com uma espécie de exercício de futurologia jurídica. O que o futuro nos reserva em termos de regulação econômica portuária. Como a professora Paula Vaz Freire sublinhou em sua primeira aula, aquilo que é o resultado da atividade econômica depende muito de como as regras são desenhadas. Isto é, o ordenamento jurídico, e essa é a minha premissa, ele pode ser visto como algo intrínseco à própria compreensão da economia. Daí porque nós precisamos investigar o ordenamento jurídico brasileiro e como ele pretende disciplinar as interações entre os agentes econômicos. Isso é, como que os agentes econômicos, como que o ordenamento, quais são as técnicas de que ele se vale para fazer com que os agentes econômicos adotem esta ou aquela conduta, visando, em tese, ao menos, maximizar o bem-estar social. Quais os incentivos positivos, quais os incentivos negativos, quais as sanções positivas, quais as sanções premiais, quais as sanções punitivas, que o ordenamento instala a fim de que tente fazer com que os comportamentos econômicos sigam este ou aquele caminho. Por isso que nós podemos falar de um direito da regulação econômica, direito à regulação econômica portuária, como uma disciplina que se destina a estudar os modos e as técnicas por meio das quais o Estado efetivamente regula a atividade econômica. E eu já posso lhes adiantar, o Estado brasileiro não regula a atividade econômica só por meio de regras. E não é só o Estado brasileiro que regula a atividade econômica. Nós vamos ver isso logo em seguida. Contudo, o direito da regulação econômica, ele mesmo, é algo novo na academia brasileira. Como todos nós sabemos, até a década de 90 do século passado, não havia preocupações específicas quanto ao papel do Estado como regulador da economia.
Nós temos uma convivência intensa do Estado com a ordem econômica desde a década de 30. O Estado brasileiro, até então e desde então, promovia antes intervenções ad hoc, caso a caso, em vista de determinados fenômenos econômicos que, porventura, pudessem afetar a estabilidade das instituições, as políticas populistas, as determinações governamentais. Não eram políticas de Estado. E na década de 30 ficou marcada por dois casos, que é bom chamar a atenção, porque nós convivemos com eles até hoje. O Código Civil brasileiro, Código Civil de 16, possui as duas regras que, celebrando a autonomia de vontade das partes, prescreviam que as partes podiam celebrar os juros remuneratórios nas obrigações civis que bem entendessem. Porém, o limite legal era tantos por cento ao ano, porém as partes tinham liberdade. E, além disso, tinham liberdade também para estabelecer contratos na moeda que melhor lhes aprovessem. Então, os contratos podiam ser celebrados em libra esterlina, que era a moeda forte da época. O que se passou, devido à crise econômica internacional, em 1932, 33, a então moeda brasileira, nós estávamos falando a respeito de maxi-desvalorização antes de entrar, a então moeda brasileira sofreu uma desvalorização, o mil-réis, de 40%. 40%. E os contratos de concessão de serviço público, especialmente os de transporte ferroviário e os de iluminação pública, eram firmados por empresas estrangeiras, especialmente empresas inglesas e empresas francesas. O que o governo fez? Getúlio Vargas baixou 2 decretos alterando os dispositivos do Código Civil. Um deles proibindo a estipulação de juros além de um teto. Se alguém aqui já lidou com direito bancário, já deve ter ouvido falar na tal da Lei da Usura, que é um decreto de 1933 que vige até hoje. Quer dizer, eu acho que vige até hoje. E outro decreto também, ele proibiu a aplicação da chamada cláusula ouro dentro dos contratos, inclusive em face daqueles já firmados. Não foi devido ao acaso, portanto, que a partir da Constituição de 34, todas as constituições brasileiras têm uma cláusula protegendo o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. À época não existia, e, por meio de decreto, o lado de dentro dos contratos foi significativamente alterado por ato da Presidência da República. Isso foi, digamos assim, a forma, algo brutal, com que o governo brasileiro começou a se relacionar de uma forma mais incisiva com a economia nacional, alterando os contratos, por meio de decreto. Depois disso, foram criados bancos, empresas estatais, foi construída a capital federal por meio de emissão de papel-moeda. Brasília foi construída porque não havia lei de responsabilidade fiscal, algo em torno de 3% do PIB foi emitido em papel-moeda para a construção de Brasília. A inflação, depois nós pagamos o preço por isso depois. Foram tabelados preços. Mais recentemente, na década de 80, foram editados planos econômicos, chamados planos econômicos, pobre do planejamento estatal da economia. Foram editados planos econômicos que foram desde o estabelecimento da inflação oficial. A inflação, no mundo dos fatos, era 80%, 2.700% ao ano, mas, por meio dos planos, ela se via reduzida a 20% ao mês. E depois, o ápice dessa intervenção, dessas formas de intervenção ad hoc, sem dúvida alguma, foi no plano Collor, que teve retenção dos ativos depositados em banco. As pessoas podiam mexer na conta até 50 mil cruzados novos. A partir daí, o dinheiro foi para o Banco Central. E se retirou a liquidez da economia. E qual que é a principal causa que vai ser julgada pelo Supremo Tribunal Federal nesse semestre, assim se espera, ou nesse ano? A correção monetária decorrente dos planos econômicos. Plano Bresser, Plano Verão, Plano Collor. Esses impactos dessas intervenções ad hoc na economia que vinham dessa forma até a década de 90, do século passado. Nós fomos da década de 30 até a década de 90. Esse tradicional relacionamento, portanto, jurídico-econômico do Estado brasileiro com a iniciativa privada é algo razoavelmente complexo.
não havia uma visão mais de longo prazo, uma visão mais tranquila em relação ao que a gente pode chamar hoje de regulação econômica, mas tem uma explicação para isso também, né? A economia brasileira, da década de 30 até a década de 90, até 94, era uma confusão. Ninguém convivia bem, e ninguém consegue conviver bem, com uma economia cuja inflação é de 80% ao mês. A principal aplicação era a aplicação do overnight. Você depositava de dia e durante a noite o dinheiro rendia, de um dia para o outro. Um dia para o outro, o valor nominal que se lhe passava era outro, já não era mais aquele. Sobretudo, na década de 80, a economia brasileira se tornou ilegível, o que permite a seguinte conclusão. Se ninguém entendia a economia brasileira, se os economistas não entendiam a economia brasileira, pobre nós juristas, né? Aí sim que nós não sabíamos o que se passava e como emanar normas jurídicas, ou como adotar comportamentos econômicos, ou como estabelecer um sistema de incentivos que, porventura, pudesse regular essa coisa ilegível que era a economia brasileira. Só depois de estabilizada a economia, só depois de 94, que se tornou possível a cogitação em torno de regulação econômica e seus modelos. Só depois disso, antes uma agência reguladora para regular um mercado, que não se sabia o que ia acontecer, que o Estado intervia a seu bel prazer, com uma inflação de 80% ao mês, não tinha razão de ser. Vejam qual que é a primeira lei de contratos públicos de longo prazo brasileiro, depois do Código de Águas, que é da década de 40, é a Lei 8987 de 95, um ano depois do Plano Real. Aí sim você pode pensar, não, eu vou fazer contratos que vão durar 25 anos. Até então, não podia fazer projeções. Se fazia projeção de um dia para o outro, já era um valor diferente, imagine de 30 anos. É impossível. Isso tomou força, portanto, aproximadamente 20 anos atrás, com uma nova racionalidade e com a criação das agências reguladoras independentes. Mas, naquele momento, em 96, as perguntas e as respostas eram bem mais simples do que as que nós enfrentamos hoje, bem menos complexas. A rigor, me parece, hoje, pelo menos, que eram falsos problemas, muitos dos quais ecoam até hoje. O que se debatia em torno de regulação econômica, o que veio à tona com a criação das agências reguladoras independentes brasileiras, 3 temas básicos, e todos nós já ouvimos falar a respeito desses 3 temas básicos. O primeiro é o princípio da legalidade e a eventual competência normativa das agências reguladoras. O segundo deles, o princípio republicano e o mandato dos dirigentes das agências. Se o presidente da República pode nomear alguém para reger os principais setores da economia brasileira com um mandato que ultrapasse o mandato dele próprio presidente. E, em terceiro lugar, o princípio da hierarquia e a independência das agências. Eu também, à época, me entusiasmei por esses temas. Regulamento executivo, regulamento autônomo, mandato, competência normativa. Mas eu já constatei que era um passado remoto a tentar compreender o futuro que não parava de chegar. E esses temas hoje me parecem que já estão ultrapassados. Por isso que hoje nós podemos, eu proponho que nós cogitemos a respeito disso, falar de uma regulação antiga, uma regulação administrativa em sentido estrito, uma regulação dependente dos regulamentos de execução e dessa racionalidade, e de uma nova regulação que comporta vários modelos e várias técnicas regulatórias, que envolvem não só a edição de normas jurídicas pelo Estado, mas também a alteração do comportamento econômico dos agentes por meio de empresas estatais, por meio de pessoas privadas, a definição de parâmetros econômicos não só como única fonte o Estado, a administração ou o Estado legislador. A regulação econômica por meio de contratos, o governo por meio de contratos. O que significa, me parece que nós temos que avançar um pouco mais
E o setor portuário é marcante a respeito disso, eu vou pretender demonstrar isso para você em seguida. E cogitar da investigação de como a atividade econômica efetivamente, de fato, se desenvolve em alguns dos mais importantes setores da economia. Em suma, a atual regulação econômica propriamente dita. A regulação antiga, eu sou um filho da regulação antiga, eu convivi e respirei a regulação antiga durante muito tempo, era refém da teoria francesa dos regulamentos administrativos. Regulamentos esses que não foram, em momento algum, concebidos em vista de comportamento de agentes econômicos nos respectivos mercados, mas sim no ambiente de disciplina hierárquica interna corporis da administração pública. A teoria dos regulamentos administrativos não advém de um Estado que pretende regular a economia, mas advém de um Estado liberal, cuja única função em relação ao domínio econômico é ficar fora dele. É o laissez-faire, são os direitos fundamentais de primeira dimensão, os direitos que asseguram a nós que o Estado não se meta na nossa vida. Ele tem que se omitir. O exame das constituições brasileiras demonstra essa constatação, que gerou uma enorme confusão na cabeça dos juristas em relação ao papel das agências reguladoras, que pensava a regulação econômica como regulação administrativa fosse. Mas eu quero lhes provocar e pretender sustentar que não é, que é diferente, que é outra coisa. Desde o século XIX, especialmente no século XIX, os regulamentos se expressavam de uma forma simples e restritiva, dentro da concepção tradicional de separação de poderes, de hierarquia, de legalidade. Uma previsão padrão de que os regulamentos precisavam se prestar à fiel execução da lei. E se nós examinarmos um pouco a nossa história constitucional, o artigo 102 da Carta Imperial de 1824 estabelecia que, dentre as principais atribuições do imperador, era de expedir decretos, instruções e regulamentos adequados à execução das leis. Será que aqui Dom Pedro I, ao nos outorgar a carta, estava pensando em regulamento econômico? O termo fiel execução foi reproduzido no artigo 148 da Constituição Republicana de 1821 e vem sendo reproduzido desde então, está hoje no 84.4. Note que essa redação da Carta Imperial foi reproduzida com pequeníssimas variações em todas as constituições brasileiras, nesse nicho que é superioridade hierárquica, organização da administração pública, o servidor, o administrado a suceder o súdito, que o imperador disciplinava o funcionamento de toda a sua estrutura hierárquica. A toda evidência, essas normas não tratam de regulação econômica. Há uma porque elas se dirigem ao chefe da hierarquia administrativa, para que discipline o comportamento e o funcionamento da administração pública. Há duas porque oriundas e viventes de uma concepção liberal do Estado. E há três porque a regulação econômica simplesmente não existia. Logo, me parece que é errado supor que a fiel execução se destina a disciplinar comportamentos externa corporis à administração pública. As coisas começaram a mudar com a Constituição promulgada em 1988, cuja ordem econômica tem como eixo central os artigos 173 e 174. E do que trata os 173 e 174? Gestão pública de atividades econômicas, empresas estatais, edição de normas jurídicas que visem a conformar a conduta dos agentes econômicos e não da administração pública, a regulação econômica propriamente dita, o direito da ordenação social, aquele antigo, já démodé, poder de polícia administrativo, fiscalização, disciplina, controle, eventual punição, e o planejamento estatal da economia. Em 1988, e o verbo é exatamente esse, constituiu-se uma nova forma de relacionamento do Estado brasileiro com a economia, que não é
a da Carta Imperial de 1824. Constitucionalmente, o Estado brasileiro, isso é expresso na Constituição, ele foi qualificado como agente normativo e regulador da atividade econômica. Ora, agente é aquele que age. Agente é aquele que desencadeia ações. É aquele que trata de negócios. É aquele que exerce funções. É aquele que dá causa a eventos. Agente econômico é a instituição que faz parte da atividade econômica, influenciando-a e sendo influenciado por ela. Em maior ou menor medida, a depender de como as regras são desenhadas. Portanto, vejam bem, ao qualificar a Constituição, ao qualificar o Estado brasileiro como agente normativo e regulador, o artigo 174 se afasta da dimensão do artigo 84. Aqui o agente normativo e regulador não é a Presidência da República, mas é o Estado brasileiro. Não é somente a Presidência da República, a não ser que nós pretendamos subverter um princípio básico de interpretação constitucional, né? Interpretar o 174 como hierarquicamente inferior, subordinado ao 84, suprimindo a autonomia do principal artigo do capítulo da Ordem Econômica Constitucional. Nós teríamos aqui uma leitura que suprimiria a aplicabilidade de um dispositivo importante da Constituição. Pode ser uma escolha, não a adoto, mas vamos lá. Essas relações, portanto, que o Estado brasileiro, esses negócios, essas empresas, essa regulação, essas normas, é um setor, é um ambiente que a hierarquia simplesmente não existe. Não é mais a fiel execução das leis por subordinados hierárquicos. O Estado deve agir, deve regular, deve contratar, deve fomentar, deve cooperar e não impor ordens, né? Como fazia o imperador. Existe, portanto, um abismo entre os tradicionais regulamentos administrativos, que tanto atormentavam aquelas 3 primeiras perguntas, como atos complementares de lei, emanados pelo superior hierárquico, e o artigo 174 da Constituição. As coisas hoje estão bem mais interessantes. O artigo 174, ele apresenta algumas peculiaridades que precisam ser postas em evidência. E assumem especial relevância, como nós vamos ver, no setor portuário brasileiro. E tendem a criar conflitos que precisam ser compreendidos para que a gente possa transpô-los. Se a gente ficar raciocinando a lá 84, inciso 4, os desafios que existem nos conflitos do setor portuário vão ser mais complicados, mais difíceis de ser desmontados, de ser enfrentados. A força real e simbólica do artigo 174 reside na positivação de várias competências múltiplas, simultâneas, dúcteis, com uma geometria razoavelmente imprecisa, que vai ser definida caso a caso pelo legislador. A nossa Constituição, tal como a Constituição alemã, não é uma Constituição que fez uma escolha específica por um determinado sistema. A Constituição permite ao legislador que torne o sistema econômico brasileiro mais público, menos público, com maior participação do Estado da economia e com menor participação do Estado da economia, com o setor de determinados serviços imputados à União no regime privado, desenvolvidos no regime privado ou desenvolvidos no regime público. Quem dos senhores tem telefone celular que não seja da Oi Brasil Telecom? Ninguém? Pronto, já tem alguns, quase todos, pronto. O sistema do serviço de telefonia que os senhores lidam é de direito privado. A Lei Geral de Telecomunicações positiva 2 regimes jurídicos. O regime público, para o operador histórico, que é regime de concessão de serviço público, e o regime de direito privado, que é um regime de autorização. E o Supremo Tribunal Federal julgou constitucional a Lei Geral de Telecomunicações. Bem, então, os senhores usam e trafegam num
setor de direito privado administrativo, na verdade, né? Não vamos ficar tão longe dele assim. Direito privado administrativo, mas não é um regime de direito público. Não é concessão, não é permissão, é autorização. Não tem licitação. A professora Paula é uma grande investidora, vem aqui, se associa comigo, nós apresentamos um plano para a Anatel e a Anatel autoriza que nós exploremos os serviços de telecomunicações. É assim que funciona. Estamos chegando perto da União Europeia. Em alguns setores. Nós temos, portanto, o 174 a falar de exploração direta, de agente normativo regulador, de fiscalização, de incentivo, de planejamento. Isso ficou bem mais interessante depois da década de 90. Em todos os níveis normativos. Vocês virem, nós não estamos meramente com a reprodução de alguns institutos antigos, o Instituto Brasileiro do Café, que tinha uma relativa autonomia, as universidades federais, que têm também autonomia. Nós não estamos diante daquilo que o ministro Sérgio Grau chamou, num célebre artigo, de agências reguladoras, essas repartições públicas. Não é exatamente isso. Nós estamos diante de uma mudança estrutural significativa, por meio de 2 emendas constitucionais, que estabeleceram o dever de serem criados órgãos reguladores do setor de telecomunicações e petróleo, por dezenas de agências, sejam elas federais, sejam estaduais, sejam municipais, e o setor portuário tem a agência, a ANTAC, a Agência Nacional de Transportes Aquaviários. E nós temos vários regulamentos, e nós temos várias decisões do Supremo, várias empresas estatais, vários contratos administrativos. Portanto, há quase 20 anos, a regulação econômica brasileira passou a conviver com ideias, até pouco tempo, escassas no direito brasileiro. Uma multiplicação de sujeitos, uma multiplicação de atividades, uma multiplicação de técnicas regulatórias e uma multiplicação dos níveis de intensidade da regulação. As regras não são mais desenhadas, a regulação econômica não é mais desenhada de uma forma monolítica e estável com uma só fonte. A regulação econômica hoje se tornou uma atividade de determinação de conteúdo. Já não é mais o Estado que diz o que é, mas é a atividade econômica, o desenvolvimento por parte desses múltiplos atores que tornam os nossos desafios bem mais interessantes. Hoje, me parece que nós temos a transposição daqueles 3 dilemas iniciais, e o direito da regulação econômica brasileira, o portuário também, ele pode ser cogitado por meio de 5 perguntas. A primeira delas, como regular? Quais são as técnicas regulatórias? Quando a gente fala em regular, a gente pensa em regras. Mas será que é só por meio da edição de regras? Também por meio da edição de regras. O Estado brasileiro, vamos lá, como é que o Estado brasileiro regula o preço da gasolina? Por meio do quê? Da Petrobras, do fornecimento. É uma empresa estatal que represa os preços internacionais do petróleo e torna o preço da gasolina um preço administrativo. Não tem nenhuma norma que diz, olha, o preço da gasolina é R$ 2,99,999, aquela dízima periódica, ou é 3 e qualquer coisa. Não. É a Petrobras, é uma empresa. Os senhores vão se lembrar que, eu acho que o ano passado, ano retrasado, teve um movimento quando, atendendo a ordem da Presidência da República, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal disseram, nós vamos praticar juros de empréstimos mais baixos. Por quê? Por que eles estavam fazendo isso? Para aumentar o volume de empréstimos no Banco do Brasil e na Caixa Econômica? Não. Para estabelecer um sistema de concorrência, para fazer com que, se porventura os bancos concorrentes, para não perder clientes, abaixarem os deles também. Claro que não deu certo. Mas, enfim, foi uma tentativa. E uma tentativa que não foi por meio de regras, de normas jurídicas, mas foi por meio de ação, foi por meio de negócios, foi por meio de uma endorregulação. Mas não é só por aí. Além disso, existe a heterorregulação, que é típico exemplo das agências reguladoras. É o que se espera. Elas são diferentes, elas estão do lado de fora do mercado.
elas estão do lado de fora do governo, e elas emanam normas, mas também tem a autorregulação, que são agentes econômicos fora do mercado, mas que regulam o funcionamento daqueles mercados. Eu vou dar... Tem um órgão que todos nós conhecemos que faz o seguinte: estabelece barreiras de entrada, estabelece código de condutas, fiscaliza a conduta dos seus filiados, tem até uma tabela de preços mínimos, estabelece critérios de comportamento e eventual expulsão dos seus membros se porventura não obedecerem. De quem que eu estou falando? Da OAB. Tem até um processo no CAD contra a tabela da ordem. Isso é autorregulação. Isso é autorregulação. Você não pode entrar no mercado da advocacia sendo bacharel em direito, precisa passar no exame da ordem. E precisa, em tese, ao menos, se comportar como a ordem manda que você se comporte. E não pode, por exemplo, uma decisão que saiu agora, recentemente, você não pode praticar advocacia gratuita. Pro bono não pode. Pro bono só para pessoas necessitadas, porque senão pode implicar um desvio da concorrência. Esses dias um colega advogado falou que o que ele tinha vontade mesmo é usar a técnica do Nizam Guanazes, eu acho que é esse o nome dele, Guanais, na agência de propaganda dele. Ele chega para o cliente e diz: olha, eu atendo você 1 ano de graça. Depois você vê se você fica comigo. Se eu gerar resultado para você, você fica. Se não, pronto. Advogado não pode fazer isso. Está proibido pelo estatuto, está proibido pela ordem. A regulação do mercado é feita pelos próprios agentes, não é pelo Estado, mas é por meio de normas e não é pelo mercado. Em segundo lugar, e daí isso já dá o desdobramento para a segunda pergunta, quem pode regular? Quem deve regular? Quem são os múltiplos sujeitos que regulam? Claro, a primeira coisa que vem à mente são pessoas de direito público, agências reguladoras, o CNJ. O CNJ regula um mercado muito importante, que é um mercado muito competitivo. Tem muita gente querendo entrar, que é o mercado de cartórios. Quem que regula o mercado de cartórios? É o Conselho Nacional de Justiça, que ele diz como é que funciona, quais são os critérios de entrada, quais são os preços a ser praticados, como é que pode desenvolver as atividades, etc, etc, etc. E aqui a questão fica engraçada, porque qual foi a lei que instituiu o CNJ? Nenhuma. O CNJ foi instituído por uma emenda constitucional que consigna que, até que seja promulgada a nova lei, ele se autorregula por meio de regulamentos. Então, se a gente acha assim meio estranho agências reguladoras emanarem regulamentos autônomos, o CNJ emana regulamentos auto-instituídos. Ele é um sistema autopoético regulamentar. Ele estabelece procedimentos, ele estabelece regimento interno, ele estabelece regras, e existem, em discussão no Supremo, inclusive, o CNJ se autoatribuiu a competência de declarar a inconstitucionalidade de leis, em plenário. As coisas, como eu disse no começo, estão bem mais interessantes hoje do que eram na década de 90. Os problemas da década de 90, hoje a gente vê que era uma coisa meio fosca, hoje as coisas estão bem mais coloridas. Nós podemos falar no Inmetro, se essa cadeira tem essa altura, se a garrafa d'água tem essa dimensão, se os microfones, os fios, é Inmetro que diz. É um pouco Inmetro e um pouco uma associação privada de regulação, a tal da ABNT. Eu costumo dizer, de que tamanho que é essa folha? Essa é a verdadeira A4. E quem diz que uma A4 é desse tamanho? É o Estado? É a ABNT. Se a ABNT amanhã disser, não, vamos pôr mais 1 milímetro aqui à direita, pronto, isso aqui deixa de ser A4. E as A4 vão ter que obedecer. Não é o mercado, é a ABNT. Então, nós temos pessoas de direito público, nós temos empresas estatais, nós temos pessoas de direito privado, a OAB, a ABNT, o CONAR, de agência de propaganda, que é um sistema que funciona super bem, de regulação dos mercados de propaganda, e é um sistema, nós vamos ver no final, de soft. Não tem sanção. Se coloca uma propaganda lá de cerveja que agride a outra marca,
a marca agredida vai ao CONAR e o CONAR diz, olha, tira essa propaganda do ar. Pronto. Ela some, ela sai, porque o sujeito não quer ser desfiliado do CONAR. É uma questão do que ele tem a perder saindo do CONAR. Qual a origem da regulação, portanto? De onde ela vem? É só do 84.4? É só da Presidência da República? Não, nós estamos falando de tratados internacionais, nós estamos falando de Constituição, nós estamos falando de regulamentos, nós estamos falando de empresas, de resoluções, de contratos, de códigos de conduta. O sistema, um dos mais importantes sistemas brasileiros, o sistema de petróleo, a Agência Nacional do Petróleo, as regras da Agência Nacional do Petróleo são oriundas de códigos de boa prática internacional. Não é ela que bola, né? Mas são códigos da indústria do petróleo, né? E que entram nos contratos administrativos, e tem uma expressão do Alexandre Santos Aragão, professor da UERJ, que eu gosto muito, que são cláusulas jusgenéticas, fazem nascer o direito imediatamente por meio de contratos. A fonte é o contrato, oriundo de códigos de boas práticas internacionais. E o que pode ser regulado? Qual é o objeto da regulação? Não é mais só a administração pública, né? Não é só o funcionamento interno da corporis. Nós estamos falando em comportamento econômico dos agentes. Que preço pode ser praticado pelo setor petróleo? Não estou falando de comportamento ético dos agentes. A OAB diz a deontologia da profissão dos advogados. Como o advogado deve se comportar em relação ao cliente, em relação ao concorrente, em relação aos magistrados. A OAB diz, e a gente tem que obedecer, felizmente. Qual é o parâmetro técnico de determinada atividade? A regulação da BNT diz. A regulação do Inmetro diz. E, por fim, a quinta pergunta, qual é a intensidade da regulação? A regulação ela pode ser soft, ela pode ser uma regulação sem sanção, uma regulação por incentivos, ou ela pode ser hard. Pode ser tanto a cenoura quanto o cacetete. Se a cenoura não for sedutora o suficiente para fazer o bicho andar, se mover, então tem que ser o chicote. Depende do modelo, depende do setor, depende das condições. E aqui nós temos, portanto, para descobrir o setor portuário, e todos nós nos lembramos disso, uma combinação de NPAP. Uma combinação dessas técnicas entre si, caso a caso, setor a setor, muitas vezes porto a porto, muitas vezes dentro do mesmo porto, mais de uma técnica. Mais de uma técnica. Logo, nós temos setores, e eu vou pretendendo demonstrar isso para vocês hoje, os quais convivem várias pessoas com competências concorrentes em vários níveis legislativos e federativos. Seja para criar ou inibir concorrência, seja para criar ou inibir mercados, seja implementar políticas públicas de direção central, seja para realizar investimentos, fomentar investimentos. São sistemas dinâmicos que mais se parecem com a física quântica do que com a física newtoniana, as coisas acontecem. Não tem relações de causalidade estrita. Em termos relativos, existem vários modelos regulatórios com comportamento microscópico, cujos efeitos específicos são perceptíveis em escala macroscópica, escala da economia brasileira. Os fenômenos regulatórios acontecem tudo ao mesmo tempo agora. Tudo ao mesmo tempo agora. O que talvez explique a intensidade e a extensão dos potenciais conflitos regulatórios. Isto é, na justa medida em que existem vários sujeitos, com vários objetos e várias técnicas, todo conjugando o verbo na mesma pessoa, a primeira pessoa do singular, eu regulo, o sujeito e o verbo, o predicado que muda. Eu regulo dessa forma, eu regulo daquela outra forma, com predicados e escopos diferentes, as coisas tendem, e eu acho que isso torna as coisas mais interessantes, tendem a ficar complicadas. Se fosse tudo muito igual, ia ser meio banal, não ia ter muita graça. São vários agentes com várias técnicas diferentes que subvertem tanto o modelo da década de 30 quanto o modelo da década de 90. Nós não temos um modelo específico que possamos chamar de nosso. Nós temos vários
E talvez seja esse o nosso modelo específico, né? Um núcleo duro dinâmico, alguma coisa diferente. Nós temos, portanto, uma centralização regulatória de geometria imprecisa. Nós dispomos, hoje, há 10 anos atrás não era assim, de modelos regulatórios excessivamente centralizados, que possuem configuração naturalmente imprecisa, aumentar, sem dúvida alguma, os custos de transação. No setor portuário, um exemplo síntese é a Empresa de Planejamento e Logística S.A., EPL, gerada pela Lei 12.743/2012. O processo legislativo aqui é como tem sido o processo legislativo dos principais setores, dos principais projetos da economia brasileira recentemente. Originalmente, a medida provisória que deu origem a tudo isso é a 511/2010, servia para quê? Para autorizar a União a garantir, por meio do financiamento do BNDES, o financiamento do trem de alta velocidade, Otávio, para os empresários privados. Durante o trâmite da 511, ela foi submetida à mágica das emendas parlamentares. A medida provisória, hoje em dia, é uma cartola que nem o mágico sabe o que sai dentro dela. É uma medida provisória que diz respeito a um assunto e sai outro. Pronto, coincidentemente. E ela resultou na Lei 12.404, cujo objeto central era a criação de uma empresa de transporte de alta velocidade. Ou seja, uma medida provisória que se precisava financiar, autorizar financiamento, se transformou numa empresa, a ETAV, que se destina, tem como escopo planejar e desenvolver transporte ferroviário de alta velocidade. A Lei 12.404/2011. Aqui o mais importante não era fomentar, não era produzir incentivos, mas era criar uma empresa estatal. Promulgada em maio de 2011, ela teve vida efêmera, do jeito que nasceu, porque veio a medida provisória 576, que implicou a Lei 12.743, que criou a EPL S.A. E a empresa, a EPL, ela não só planeja, desenvolve, mas ela constrói, ela regula, ela atua, não só em alta velocidade, transporte de alta velocidade, mas também no setor rodoviário, ferroviário, dutoviário, aquaviário e aeroviário. Nós temos uma empresa estatal, portanto, a EPL, que pode ser uma síntese dessas 5 perguntas, ela concentra. Originalmente destinada a um escopo, hoje ela pode fazer quase tudo. Eu não vou ler para os senhores aqui, porque o artigo 5º, que estabelece as competências da EPL, tem 22 incisos. E acaba, com a cláusula de abertura, exercer outras atividades pertinentes ao seu objeto, com prova e previsão do Estatuto Social. Pode tudo. E vocês já vão ver, eu vou passar o próximo slide, vem da modéstia da própria EPL, como ela se estrutura dentro da administração pública brasileira. Portanto, o artigo 5º da Lei 12.404, nos seus 22 incisos, diz que a EPL pode elaborar estudos, auxiliar a União, Estado e Município, Distrito Federal, ela pode fazer programas de investimento no setor ferroviário, rodoviário, e ela subverte, ela expressamente revoga artigos daquela lei que eu falei logo um pouco antes, da 10.233, que criou a ANTAC e a NTT. Esse slide está na página da EPL. Se eu pudesse dar um nome para ele, eu diria que esse é o mapa dos conflitos regulatórios, no setor portuário também. Esse é um esquema de como se concebe o relacionamento do Estado no setor portuário, no setor rodoviário, no setor de aviação civil. Eu não vou exagerar
se eu disser que existe uma centralização excessiva e uma hierarquia regulatória. Vejam lá, a Presidência da República, imediatamente depois da Presidência da República tal, o Conselho Nacional de Infraestrutura de Transportes, o CONIT, que nunca se reuniu, mas é um conselho, né? E em seguida quem vem? Uma empresa estatal, a EPL. E ela está sobre quem? Sobre a Secretaria Especial de Portos, sobre o Ministério dos Transportes e sobre a Secretaria de Aviação Civil. E veja onde estão as agências reguladoras. Tá? Eu não entendo muito organogramas, mas deve ter um significado para essas cores, e para essa organização. Mas é instintivo imaginar que aquilo que a própria PL chama de reorganização institucional subverte a lógica dos anos 90. E atribui a uma empresa pública controlada, uma sociedade anônima de capital fechado, controlada pela União, competências regulatórias as mais variadas possíveis. Uma multiplicidade de tarefas que o Estado pretende exercer a fim de regular determinado setor econômico e adjacências. Existe uma multidão de verbos a definir as competências da EPL, que é muitíssimo mais do que uma empresa pública. É muito mais do que uma empresa pública, é muito mais do que uma empresa estatal. Ela, ao mesmo tempo que vai construir a obra, ao mesmo tempo ela vai executar o serviço, ela vai estabelecer regras para o serviço e regras para os serviços adjacentes que lhe digam respeito. E ela vai orientar, nesse meio tempo, os estados, os municípios, o Distrito Federal e a União. Demais disso, ela vai realizar ações nos mais amplos campos de atuação, porém limitada, é claro, às infraestruturas, plataformas e serviços pertinentes, plataformas e serviços pertinentes aos modos rodoviário, ferroviário, dutoviário, aquaviário e aeroviário. Nós temos aqui, portanto, uma empresa pública que vai realizar ações que vão regular, se não integralmente, ao menos a parte substancial deles, determinados setores da economia. O sujeito é um sujeito público-privado e vai exercer competências heteroregulatórias. As fontes de regulação aqui são as mais variadas possíveis. Constituição, leis, regulamentos, contratos e assim por diante. O objeto da regulação vai partir do próprio funcionamento da IPL. Ela que vai dizer. Ela que vai dar as regras do jogo numa estruturação superior às agências reguladoras. Eu estou apontando para ali, porque na verdade é aqui. Os modais vão ser definidos por isso. O que parece aqui é uma instabilidade das instituições, que, ao invés de simplificar, complica o funcionamento dos respectivos mercados e as decisões dos agentes econômicos. O que se torna bem mais sério se nós pensarmos na multiplicação dos sujeitos e das técnicas regulatórias disponíveis. O setor portuário, os senhores sabem, pelo artigo 21 da Constituição, é imputado à União. Compete à União explorar diretamente ou por meio de autorização, concessão ou permissão ao setor portuário. O 175 da Constituição diz que concessão e permissão são serviços públicos. Logo, a gente tem autorização, como eu falei para vocês, da telefonia, nos portos também. E a autorização funciona fora do porto organizado. Foi em 88 que a Constituição imputou à União essa competência. Até 88, a União competia única e exclusivamente regular o setor, mas não lhe era atribuída a competência de exploração. Em seguida, em 93, foi editada a Lei dos Portos, que cindiu os contratos, as outorgas portuárias, em contratos de arrendamento e autorizações portuárias. Depois veio a 10.233, que criou a Agência Reguladora Setorial, a ANTAC, que foi subvertida em 2007 pela criação da Secretaria Especial de Portos e que foi um pouco mais subvertida em 2011 pela EPL, e hoje a Lei 12.815 e o Decreto 8.033 subverteram ainda mais. Para vocês terem uma ideia, a Lei 12.815 diz
que o poder concedente vai funcionar assim, o poder concedente vai celebrar contratos, o poder concedente dos contratos de arrendamento. E o decreto 8033 diz expressamente que o poder concedente será exercido pela Secretaria Especial dos Portos, por intermédio da CEP. Ou seja, é um decreto. Tá? Nós voltamos aqui para a racionalidade da lei de usura. É um decreto que diz quem é concedente no contrato. Claro, tem aqueles que são concedidos pela União, tudo bem, mas e aqueles que são concedidos por autarquias estaduais? Por empresas estaduais. O direito à regulação econômica, portanto, mais se parece, está voltando a aparecer com aquela ideia oitocentista de regulamentação concentrada, centralizada, né, do alto à superioridade hierárquica. Se, como a professora Paula assinalou na primeira aula, a importância das instituições está em ser as regras do jogo, a simplificar as nossas decisões e, assim, gerar alguma estabilidade e confiança na atividade econômica, esse mosaico de nomes, de siglas, mas se parece com um caleidoscópio regulatório. São vários pequenos fragmentos de competências com alguns espelhos que você gira e vai formando imagens diferentes à medida que você vai girando. Só que tem uma diferença do caleidoscópio, né? O caleidoscópio tem a beleza estética, que agrada aos olhos. Né? E isso aqui causa alguma apreensão quanto ao efeito, e daí é com os senhores, dos conflitos regulatórios que estão por vir. O que o futuro nos reserva? Nós temos vários modelos regulatórios simultâneos, nós temos várias pessoas exercendo simultaneamente regulação do lado de dentro, endorregulação, heterorregulação centralizada e heterorregulação supostamente autônoma e independente, regulação contratual, né? Os contratos regulam o funcionamento de determinados setores da economia. Né? O setor de telecomunicações é regulado, a estrutura dele é definida por quê? Pelos contratos celebrados na década de 90. Uma parte do setor portuário são contratos. O setor de rodovias no Estado do Paraná, contratos. São contratos que definem como o Estado vai se comportar naquele setor econômico durante os próximos 30 anos. E mais contratos virão agora. Nós temos simultaneamente a isso, uma imprecisão e uma insegurança nas competências, uma centralização na presidência da República e essa instabilidade que, me parece, tem marcado nos últimos 5, 10 anos o setor portuário. Nós temos agora, quem sabe, alguma dificuldade na regulação econômica que vise a estabelecer o bem-estar social e nós temos desafios talvez mais sérios do que aqueles cogitados na década de 90 com a supressão do modelo anterior e com a constituição das agências reguladoras. Mas são desafios que exigem mãos mais hábeis do que as minhas. Eu estou aqui para apontar os problemas e os conflitos, mas são os senhores que vão solucioná-los. Tá bem? Muito obrigado pela atenção. Obrigado, professor Ego. Muito mais do que regulação de portos, uma visão histórica e geral sobre a regulação do nosso país. Fazemos um momento agora de perguntas, se houver, por favor. A pergunta do professor Apio. Tudo bem, professor. Nós conversamos ali anteriormente, me chamou a atenção só esse aspecto da questão do fundamento de validade do poder normativo das agências reguladoras. Eu sei que o Supremo Tribunal Federal já tem uma decisão sobre o assunto, uma decisão já um pouco mais antiga, do ministro Sepúlveda, salvo engano, dizendo que as agências que não foram previstas expressamente na Constituição têm esse poder normativo. Eu queria só saber da sua opinião, pessoal, porque se formos pegar Kelsen, teoria do escalonamento, a questão das normas de produção, me parece que o senhor centralizou um pouco a crítica na própria insegurança jurídica que é resultado dessa, digamos, desse enxerto em até medidas provisórias de criação de agências que, por sua vez, se convertem em entes produtores de normas. Então, eu só gostaria de saber da sua opinião se, quando a Constituição criou lá a Agência Nacional do Petróleo e a Anatel,
que estão previstas expressamente na Constituição, não estaria, de alguma forma, então, limitando a criação, através de lei ordinária, de novas agências reguladoras? Eu agradeço imensamente a pergunta, doutor Apio. Efetivamente, é uma preocupação que persiste, né? Tem a professora Lúcia Vale Figueiredo, a grande professora saudosa, a professora Lúcia Vale Figueiredo, no curso dela, defendia essa tese de que são só aquelas criadas na Constituição que teriam a capacidade e a competência normativa, inclusive para subverter a previsão expressa do 84.4. No primeiro momento, eu me impressionei com essas ideias, como eu lhes falei, de compreender os regulamentos à la regulamentos administrativos franceses, mas eu acho que depois, com o passar do tempo, depois que eu me apercebi do 174, estava lá desde o começo, né, que eu vi que eu me descartei dessas preocupações. E, mais recentemente, na jurisprudência suprema, existem vários acórdãos, no mínimo uma meia dúzia, que falam de mutação constitucional do princípio da legalidade. Como os senhores sabem, o fenômeno da mutação constitucional é a manutenção do mesmo texto normativo, porém a produção de novas normas jurídicas por meio do intérprete. E tem alguns acórdãos do ministro Toffoli, os outros ministros, não me vem à memória, que falam que, efetivamente, a norma do ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei, e combinado com 84, vem sofrendo alguma mutação e estabelecendo determinados deveres e poderes e competências normativas por parte de outras instituições. Eu tive a oportunidade, se tiverem curiosidade, eu tenho o meu e-mail ali no começo, a doutora Giovana tem o meu e-mail. Eu tive a oportunidade de escrever um artigo num livro em homenagem à professora Maria Silva que trata exatamente disso. Se nós estamos diante de um momento de mutação constitucional do princípio da legalidade. Eu tenho a impressão que sim. Claro que mutação constitucional não é algo que você possa dizer acabou. Começou e acabou, mas você constata que institucionalmente nós temos as emendas constitucionais, nós temos uma série de leis que estabelecem competência normativa, nós temos uma série de normas das agências reguladoras, uma série, centenas de normas de agências reguladoras. Qual dos senhores já teve a oportunidade de migrar de uma operadora para outra, levando consigo o seu número de telefone? Ninguém? Não, mas pronto, muito obrigado, salvou-me. Isso decorre de regulamento. Plano de saúde, é regulamento. Não existe previsão legal. São resoluções administrativas que estabelecem... Claro, aqui a gente pode falar, não, mas isso aqui tem uma relação de especial sujeição. O sujeito entra num regime estatutário quando ele ingressa na prestação do serviço. Mas plano de saúde, não. Porque o plano de saúde ele permanece na iniciativa privada, não está regulando isso que a gente pode chamar de uma atividade imputada ao Estado. É o setor privado, não é o setor público da economia. E as agências reguladoras estabelecem, então, há coisas que são obrigadas a fazer ou deixar de fazer, não em virtude de lei. A gente tem, basicamente, duas soluções, talvez um pouco, ditos de um modo, talvez um pouco tosco agora, de minha parte. Me parece que a solução intermediária talvez seja mais adequada. Uma delas é tirar da mesa o assunto. Isso é inconstitucional. É inconstitucional, não faz parte do sistema. Que nem você vai no médico, o médico diz, não é comigo, vá procurar um nutricionista. Vai no terapeuta, o terapeuta diz, não é comigo. Vai procurar um médico, ele te dá um remedinho, você melhora. Você pode dizer, não é comigo direito. É uma questão política, está fora da mesa. Não diz respeito ao direito. Outra alternativa, do outro canto, do corner, é você dizer, não, vale tudo. Essas duas são muito fáceis, mas não resolvem o problema. Eu acho que a gente está diante de um fenômeno, uma alteração estrutural, inclusive no que respeita à concepção do princípio da legalidade, que a gente precisa enfrentar. Não tenho uma resposta definitiva, mas eu tenho a impressão, eu tenho para mim, que as agências reguladoras têm, sim, competência normativa e limitada a alguns parâmetros que são, essa é a resposta do advogado contemporâneo, que dependem do caso.
né? Que é caso a caso. É aquilo que eu gosto de uma expressão do professor Castanheira Neves: os fatos são um prius metodológico na definição do direito a ser aplicado. Né? A gente tem que examinar os fatos, examinar o caso. Mais alguma pergunta? Professor, antes de pretender fazer um reducionismo, uma lógica reducionista, mas me valendo da sua fala dos coloridos dos anos 90 e do nosso caleidoscópio atual, fazendo uma redução ao mínimo múltiplo comum, trazer o senhor a um denominador básico do decreto 267 e o modelo não de modelo de agência de regulação, mas de modelos políticos, que é um modelo que está vigente, forte intervenção do Estado na economia, e a posição em que a arquitetura que o slide trouxe da colocação da IPL, que não passa de um jogo de xadrez, onde a gente faz uma retórica, textos regulatórios, e cria uma interposta pessoa, e a gente faz, ao fim e ao cabo, nesse meu reducionismo, o agir da intervenção do Estado na economia. E a gente reduz tudo a 2 artigos da Constituição para dissecar seria essa provocação. Eu agradeço imensamente. Na verdade, o senhor tem toda a razão. O que se passa, e talvez o que esteja por detrás das cortinas, né? Não é uma exposição jurídica, mas... os governos atuais, já há algum tempo, não apreciam as agências reguladoras. Isso é fato. Não gostam. Quem não se lembra aqui, quando veio o primeiro reajuste de telefonia, e que o presidente da República disse: mas como é que reajustam o valor da telefonia sem me avisar antes? Quem é essa tal de agência reguladora? E chamou o presidente da agência reguladora, que é um grande economista da Fundação Juliado de São Paulo, o Luiz Shimura, um grande economista, um sujeito que entende bastante de regulação econômica. E ele foi lá e disse: olha, lamento, senhor presidente, mas está na lei, está no contrato, e a gente só homologa o reajuste, a gente não autoriza, é homologação, é homologatório. Se tiver algum erro, a gente impede, mas se não tiver erro, pronto, está homologado. O presidente da República diz: bem, o presidente tem mandato, mas não tem mandato como presidente. Tem mandato como conselheiro. E nomeou outro presidente. O Shimura pediu o boné. Foi embora. De lá para cá, as agências reguladoras têm sofrido, me parece, exatamente isso que o senhor chamou a atenção. Elas estão mais para a Decreto-Lei 267. Porque o que se passa, aquilo que eu falo, elas sofrem de inanição, porque todos nós pagamos o Fundo de Universalização das Telecomunicações, o FUST, que gera algo em torno de 4 bilhões de reais por ano, e que tem que ir para a Anatel. Sabe quanto que a Anatel recebe por ano? 0. Vai para o superávit primário. Então, ela morre de inanição. Tem o outro fenômeno que é uma coisa que eu gosto de dizer, que é o lockout regulatório. Lockout é quando o empregador impede que os empregados vão trabalhar. A presidente da República não nomeia dirigentes das agências reguladoras. Tem diretores interinos. E sem colegiado não dá para deliberar. Tem algumas regras que não saem, alguns processos que não são julgados porque não tem colegiado. E o mais engraçado de todos é a migração público-pública. Um dos problemas da regulação, que os economistas chamam a atenção, não sei se a professora Paula chegou a falar da revolving door. O sujeito está lá, é um especialista em telecomunicações, vai para a Anatel. Aí ele sai da Anatel, vai fazer o quê? Montar um pet shop? Não. Ele vai para o setor de telecomunicações. Ele não vai vender artesanato na feirinha. Ele vai voltar para aquele setor em que ele é especialista. E isso é aquele fenômeno que o George A. Stigler se preocupou e detectou e disse: a regulação tem algum problema aqui, tem alguma coisa errada.
Porém, aqui nós sofisticamos o problema, porque a nossa migração, a nossa revolving door é público-pública. O sujeito sai da agência e vai para a eleição. Ele sai da agência e vai para o ministério. E nós não temos quarentena para cargos públicos. Nós temos quarentena para iniciativa privada. Então, o cara tem que ficar 1 ano em determinadas agências, ou, é genial, quarentena são 4 meses, para todas as demais. Agora, se o sujeito sai, ele pode, no dia seguinte, como já ocorreu na ANP, se candidatar à eleição. Ou pode ir para uma empresa estatal. E da empresa estatal, ele sai do ministério e ele volta. Nós temos uma captura pública. Foram esses os instrumentos que o governo disse, eu não posso extinguir as agências reguladoras, porque senão o mercado entra em caos. Mas eu posso brincar com elas. Eu não nomeio dirigentes, eu trago de lá para cá, eu faço uma arquitetura que, pronto, faz valer o Decreto-Lei 200/67, muito bem lembrado. As coisas são interessantes. São divertidas. Divertimos-nos muito, professor. Já alcançamos os limites do horário, algo ultrapassado. Em cerca de 20 minutos, então, retornamos para ouvir a professora Paula. Professor Egon, em nome da Imagens, em nome do Tribunal Federal da 4ª Região, os agradecimentos, inclusive pela orientação intelectual deste evento. E, colegas, retornamos em breve. Obrigado.